Bem-vindos à nossa última aula da sessão 2, a nossa quarta aula da sessão 2, onde vamos explorar um dos aspectos mais poderosos da comunicação persuasiva, tá? O uso estratégico das perguntas. O uso estratégico das perguntas. Muitas vezes, né, quando pensamos em persuasão, imaginamos discursos eloquentes ou argumentos lógicos imbatíveis. No entanto, né, uma das ferramentas mais subestimadas e poderosas da arte de convencer alguém é simplesmente fazer uma pergunta certa, tá? Fazer a pergunta certa no momento certo. Então, isso, pessoal, porque as perguntas, né, elas são tão poderosas? Será por que elas são tão poderosas e tão persuasivas? As perguntas têm uma habilidade única de fazer as pessoas pensarem, refletirem e muitas vezes chegarem às suas próprias conclusões. Quando você faz uma pergunta bem estruturada, não está apenas buscando uma resposta. Você está guiando o pensamento da outra pessoa na direção que deseja. Isso, assim, incrivelmente poderoso, porque ao final a pessoa, ela se sente como que se tivesse chegado àquela conclusão de forma, assim, de conta própria. Isso é interessante, né? Essa forma de abordar, de persuadir. Então, perguntas abertas versus perguntas fechadas, né? O que vem a ser isso? Pessoal, vamos começar com uma distinção assim fundamental. Perguntas fechadas são aquelas que podem ser respondidas com um simples sim ou não, tá? Por exemplo, você concorda com essa proposta? A resposta vai ser sim ou não. Esse tipo de pergunta é útil quando você quer confirmar algo, mas ela limita a conversa, pessoal. Ela é muito limitante. Então, perguntas abertas, por outro lado, ela incentiva a pessoa a explorar ideias, sentimentos e fornecer mais informações. Por exemplo, o que você acha que podemos melhorar nessa proposta? Um exemplo. Esse tipo de pergunta é mais eficaz em situações de persuasão, porque ela convida, né, a outra parte a se envolver, participar assim, ativamente dessa conversa. Tá? Então, perguntas abertas, nesse ponto, são melhores. Então, o poder de, assim, de perguntas estratégicas, pessoal, realmente fenomenal. Né? Então, assim, agora vamos além do básico. Vamos lá. Então, as perguntas estratégicas, elas podem ter algumas questões, tá? Então, assim, identificar necessidades. Interessante identificar as necessidades. Né? Então, assim, o que é mais importante para você nesse projeto? Então, você faz essa pergunta aberta. O que é mais importante para você nesse projeto? Tá? Então, também ó, a pergunta de redirecionar o foco. Como você, né, como essa solução beneficiaria você a longo do prazo? Tá? Outra questão, né, superar objeções. O que precisaria mudar para que você se sentisse confortável em seguir adiante? Uma pergunta aberta importante, tá? Então, criar compromisso. Também eu posso utilizar uma pergunta, né? De que forma podemos garantir que ambos se sintam satisfeitos com o acordo? Percebo que essas perguntas, ela conduzem a conversa sem serem invasivas. Elas sabem elas na verdade abrem espaço para uma reflexão mais profunda. E esse é o ponto, onde a persuasão realmente acontece. O momento certo, né, para cada pergunta, uma pergunta eficaz não é apenas sobre o que perguntar, mas quando perguntar. Tá? É importante saber quando perguntar, tão quanto importante saber a pergunta. No início de uma conversa persuasiva, você pode usar uma pergunta para explorar o cenário. Por exemplo, quais são as suas principais prioridades no momento, prioridades agora? Tá? No meio, talvez, você pode usar perguntas, né, que servem para guiar. Né? Uma pergunta, um exemplo, como essa solução se compara com as outras que você considerou? E no final, você pode usar perguntas para fechar o acordo. Né? Um exemplo de pergunta, o que mais falta para nos sentirmos prontos para avançar? Tá? Entenderam? Assim, de forma mais prática, essas perguntas? Eu acredito que sim. E se vocês tiverem alguma dúvida, você sabe, já pode, né, pode entrar em contato, estarei à disposição. Mais uma vez, bons estudos e até a próxima aula.